Sua Bíblia, Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Nós vamos ler todo o capítulo, são apenas 13 versículos, um capítulo bem pequenininho na Bíblia. Mas o Senhor colocou uma mensagem no meu coração a respeito desse texto e eu queria compartilhar com os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Isaías, profeta Isaías, capítulo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já os tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. E a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives para que faça um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam. Levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica do seu lugar, não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamam a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Tua palavra, aqui está a Tua noiva, meu Deus, que se reúne aqui também nos lares, através das mídias sociais, Senhor. Eu quero Te agradecer por cada irmão, que cada irmã que está aqui, está acompanhando, meu Deus, do seu aparelho, da sua televisão, Senhor, do seu computador, do seu celular. Meu Deus, o Senhor conhece cada um e sabe a necessidade. Meu Deus, a Tua palavra foi lida e vai ser ministrada, Senhor. Meu Deus, me esconda atrás da cruz de Jesus Cristo, que Ele cresça, eu diminua, para que a Sua igreja seja edificada e para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, é Tua noiva. Pai, cuida deles e aplica essa palavra como o Senhor lhe apraz, em nome de Jesus. A igreja diz? Marca a sua Bíblia, pode se assentar. Aleluia. Irmãos, uma pesquisa há um tempo atrás foi feita por um grupo de cientistas que eles queriam entender a relação de traumas que o ser humano passa, às vezes por situações difíceis, por conta de insegurança, por conta de algo que ele viveu e guardou no seu coração, e aquilo no seu emocional vai causando dores, vai causando, às vezes, algum trauma, e que ele tem medo de se repetir e fica traumatizado. E eles queriam entender por que os animais não vivem isso. E eles pegaram um grupo de cientistas e foram para a África. E eles foram estudar especificamente os ataques de leopardos, aquelas zebras que ficam lá na África. Talvez você já até tenha visto algum vídeo aí da National Geographic, quando os ataques de leões, de leopardos. Mas especificamente eles estudaram as zebras e com os leopardos.
E aquelas zebras que estavam ali pastando, ali tranquilamente nas savanas da África, elas, quando os leopardos se movimentavam sem ataque, elas simplesmente olhavam para esses leopardos e continuavam a pastar. Mas quando os leopardos iam atacar, eles percebiam o perigo, eles corriam, Anderson, e lutavam para viver, mas o leopardo, sendo um predador, ele acabava que vencendo a maioria das vezes. E assim que o leopardo pegava uma presa e ele começava a devorar aquela presa, as outras zebras olhavam, já viu que tinha encerrado, elas continuavam a pastar tranquilamente. Elas não ficavam traumatizadas com aquela cena, elas não ficavam apavoradas, e depois que aquilo acabava, elas voltavam para a sua vida normal. O ser humano não é assim. O ser humano, os cientistas já estão debruçando sobre a questão dos traumas, e um grupo de psiquiatras, eles olham e estudam aquilo que as situações têm o poder de causar no ser humano. E eles veem que, às vezes, uma pessoa que passou por alguma coisa que foi muito traumática, seja até mesmo na sua infância, ela tem um poder de trazer algo lá quando adulto. Quando adulto ainda, ela fica traumatizada e com medo de passar por aquilo de novo. Alguns são de relacionamento, às vezes, simplesmente por uma cena que assistiram, simplesmente que está lá no subconsciente dessa pessoa, e ela passa a sofrer e ser uma pessoa que eles vão chamar de traumatizado. Mas embora o ser humano seja assim mesmo, seja vulnerável a esses traumas, a ciência também já é unânime que tem algo que é um elemento comum às pessoas que sofreram algum trauma, mas que elas passam melhor a essa situação. E que esse elemento, que é pequenininho, que é composto por apenas 2 palavras, já é unânime que a ciência estabelece que tem uma profunda diferença na vida daquele que crê, naquele que tem a fé. A fé em Deus. A fé, ela é um dos elementos que a ciência mesmo se dobrou, que aquelas pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo, essas pessoas, elas passam melhor por qualquer tipo de trauma que elas suportem. Nós estamos vivendo um período dessa maneira, um período que pode trazer trauma, que pode trazer insegurança. Vivemos numa situação hoje, cotidiana, né? Cotidianamente, nós já estamos vivendo ela há 1 ano, e parece que agora está na pior fase de insegurança. Você não sabe mais em que confiar, quais informações são verdadeiras, como que isso está acontecendo, como que é o contar, se é pelo ar, se é só quanto toca. Tudo isso traz insegurança. E eu não sei se você já pesquisou o conceito de insegurança. Eu quero que a Maria ponha ali, se der para colocar. Mas eu quero que você preste atenção o que seria o conceito de insegurança. Seria o seguinte: é um sentimento, mal-estar geral ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo, ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou ego. Isso seria um conceito da insegurança. Então, a insegurança é quando você tem esse sentimento desencadeado por ser vulnerável por qualquer situação. Desligou? Sem problema. Você tem essa percepção de vulnerabilidade, a sensação que em qualquer momento você está em risco. E isso pode nos causar traumas. Mas a ciência, como eu disse, diz que a fé é aquilo que pode eliminar as consequências, os resultados desse sentimento, desse trauma, qualquer coisa que nós passemos. Mas, pastor, o que tem a ver com o texto? Bom, o texto que nós lemos aqui em Isaías, o profeta Isaías estava vivendo exatamente uma situação, aquele povo, uma situação de insegurança. Aquele povo estava sendo invadido por nações inimigas, e as profecias que haviam sido ditas era sempre que Deus iria usar um instrumento para corrigir aquele povo. E esse instrumento seria nações inimigas. Eles viviam um contexto de constante guerra. Guerra por vizinhos que os cercavam, guerra de vizinhos que eram um pouquinho mais distantes, mas que vinham
tomando as nações que eram vizinhas deles e que chegariam neles. Então eles tinham um grande medo. A Síria iria invadir Israel, a Babilônia iria invadir e levar esse povo também cativo. E eles estavam sempre nesse contexto de medo. E Isaías, então, que o nome significa o Senhor é salvação, ele é levantado como profeta para falar uma mensagem de Deus ao povo que vivia um contexto de constante insegurança e que os corações estavam desfalecendo diante do medo, porque era tremendo aquilo que eles sentiam de ver os inimigos vindo conquistando, matando e roubando todos os bens, matando família, levando escravos aquele povo. Então você imagina essa nação e que havia se desviado da adoração a Deus, e como que eles estavam, o coração aflito, Jones, cheio de medo, cheio de perturbação, certamente não conseguindo sequer dormir à noite, acordando no meio da noite assustado, porque o coração disparava. Geralmente quando nós estamos aflitos demais com a situação, é isso que acontece. Então Isaías é levantado para profetizar a essa nação. Quando nós chegamos aqui no capítulo 46 de Isaías, Deus usa o profeta para falar sobre a diferença do Deus verdadeiro, que é Ele, e os deuses falsos, deuses com D minúsculo, que aquele povo da Babilônia passavam a adorar, que eram os deuses da Babilônia, e que muitos de Israel também se haviam desviados para a adoração à idolatria, ou seja, deuses estranhos. Você conhece a história do povo de Deus e sabe que se uma coisa que sempre levou eles à disciplina do Senhor foi justamente a idolatria. Mas quando nós chegamos aqui, Isaías começa a profetizar de quem era o Deus verdadeiro e que quem é o Deus falso não poderia fazer nada por aquele povo. E a Babilônia se gabava de ter dominado Israel, de ter levado eles cativos, e uma das coisas que eles colocavam que seria importante para essa conquista seria os deuses que eles serviam, que eles serviam ao Deus verdadeiro. E justamente os principais deuses da Babilônia era esse que ele fala no capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 46, que seria o Bel e o Nebo. Está aí como nós lemos. Mas por que Isaías está falando isso? Isaías estava profetizando a essa nação e falando que a Babilônia que se gabava, o Deus verdadeiro iria fazer com que o Deus da Babilônia se dobrasse diante dele. E ele iria usar alguém que poderia ser chamado aqui como ave de rapina, como nós lemos aí, daqui a pouco nós vamos falar no versículo 11, mas que a ave de rapina era o rei Ciro, que Deus ia levantar para libertar esse povo. Como? Babilônia leva esse povo escravo, leva esse povo cativo, mas eles estão no cativeiro para cumprir um propósito de Deus. Deus iria levantar agora o Império Persa, através do rei de Ciro, para conquistar a Babilônia, matar o rei, ali na época, o Belsazar, que você vai lembrar da profecia de Daniel. Belsazar dando a festa, aparece o dedo na parede, para condenar o Império Babilônico, e ele vai ser dominado por Ciro. E Deus está falando aqui que aqueles deuses que são fabricados, que alguém vai chegar lá e vai dar a moeda e vai pedir o ourives para derreter e fazer uma imagem e ele vai cultuar, esse Deus não vale de nada, porque aonde que ele é colocado ele fica e ele não tem ouvidos para ouvir, embora tenha ouvidos na imagem, mas ele não ouve, ele não fala, ele tem boca, mas não fala. Se você voltar a sua Bíblia, no capítulo 44, a partir do versículo 14, Isaías já falando, sendo boca de Deus para falar desses deuses estranhos, olha o que ele se refere a respeito deles. A partir do 14, um homem corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão.
e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela, metade queima no fogo e com ela coze carne para comer, assa e farta, e também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Isaías falando da idolatria, falando que esse Deus não tem condição de nenhuma de livrar. Aí ele começa então a dizer que esse Deus, quando Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, levantar Ciro para libertar o seu povo, esse Deus, ele vai se abaixar e vai ser posto em animais. Por quê? Porque o exército babilônico vai ter que fugir de Ciro. E os deuses vão ter que ser carregados, porque eles mesmos não podem carregar ninguém, Anderson. Eles não podem salvar, não podem ouvir, não podem intervir, mas eles serão carregados. E ele vai dizer que as bestas, os animais já cansados, vão ter que carregar esses deuses, eles não vão poder fazer nada. E fala, não pode salvar nem a carga. Eles mesmos entram em cativeiro, ou seja, os próprios deuses vão ser aprisionados pelo rei que Deus vai levantar para libertar o seu povo. E aí ele vai fazer uma exortação ao povo. Você olha, diante disso, diante de tudo que vocês estão com medo, diante de tudo que vocês estão temendo, diante de tudo que está afligindo o coração de vocês, ouve-me, ó casa de Jacó. Mais uma vez, ele não está falando para ímpio, ele está falando para aqueles que temiam a Deus. Casa de Jacó, casa de Israel, vocês que conhecem o Deus verdadeiro, vocês que são meus irmãos, era isso que o profeta está falando. Ouve, é para ouvir. E a partir do verso 3 ele diz: e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego. Aqui ele começa a chamar aquele povo, fala: olha, vocês não precisam ter medo. Sabe qual é o Deus que vocês servem? O Deus que vocês servem é aquele que desde o nascimento de vocês tem cuidado de vocês, que tem um plano na vida de vocês. Não precisam temer. Eu levo vocês nos braços desde o ventre materno. Ele está lembrando quem é o Deus que aquele povo servia, quem é o Deus que eu e você servimos. É interessante, porque a Bíblia Sagrada vai falar a respeito desse Deus que nós servimos, e que é diferente, Jones, de todos os outros deuses minúsculos que existem, porque ele é um Deus que te conhece antes de você nascer, que ele já te chama pelo nome, e tem um projeto de vida para você e para mim. Pastor, mas tem tudo isso na Bíblia? Tem. Salmo 139, coloca aí, Maria Luísa, Salmo 139, versículo 13 ao 16, vai aí na sua Bíblia, se você não conseguir, acompanha aqui. Olha o que o salmista Davi vai falar a respeito do Deus que nós servimos. A partir do verso 13, diz assim, olha lá, 13 até o 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Continua. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entrenecido, como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Espera aí, o que o salmista está falando? No ventre da mãe, ainda os ossos informes, Deus já sabia todos os dias de vida dele. Olha lá, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista está falando o que Isaías está falando aqui. Olha, o Deus que cuida de nós, é o Deus que sabe de nós desde o nascimento, mas antes ainda ele já tinha escrito a história da sua vida para você seguir. Mas será que é só Davi que fala? Jeremias capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia, para você ter noção de que representa esse texto do profeta Isaías para aquela época, e o que tem a ver comigo e com você hoje.
Jeremias capítulo 1, no versículo 5, ele disse assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Deus falando para o seu povo que tem um projeto. Se você for olhar o nascimento de João Batista, se você olhar, não quero que você abra, mas está lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 13 ao 17, depois você vai ler. Deus aparece, o anjo aparece a Zacarias, e vai falar que a esposa dele vai ficar grávida, ela era estéril, Jones, mas que ia nascer um que ia ser chamado João Batista, e ele não ia beber bebida forte, ele ia ser um profeta, e outra, ele ia preparar o caminho para o Senhor. Olha só, antes dele ser formado no ventre, Deus já o conhecia e já tinha descrito e escrito os dias de vida dele e qual que era o propósito da vida de João Batista. Paulo também aos Gálatas, capítulo 1, Paulo, capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, vai falar que antes dele nascer, Paulo, o maior perseguidor da igreja, e diz ele que era o maior dos pecadores. Olha o que ele fala: quando porém dos que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha o que Paulo vai falar: olha, eu andei errante, eu andei perseguindo a igreja, eu pequei muito, eu era o maior dos pecadores, mas tem um detalhe: antes de eu nascer, Deus já tinha desenhado para mim o propósito de vida, o número dos meus dias, quantos dias eu ia viver na terra e o propósito que Ele tinha para mim. Eu fui mal durante um tempo, mas Deus me encontrou. Ele foi lá e me visitou, e antes de eu nascer, Ele já tinha um propósito de vida para mim. É isso que Isaías está falando para esse povo. Mas Isaías continua, no versículo 4. Olha o que fala aí na sua Bíblia, no versículo 4 de Isaías 46. Primeiro, no versículo 3, ele está falando que te conhece, que desenhou a vida daqueles que são dele antes do nascimento. Mas se não para por aí, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs. Sabe o que é cãs? É isso aqui, ó. Acho que eu sou o mais de cabelo branco aqui, tá eu e a minha Sebastiana competindo. Cabelo branco. Cabelo branco, até os cabelos brancos, até as cãs, eu vos carregarei. Olha a promessa do Deus que nós servimos para aquele povo: olha, eu te conheço desde você nascer, eu já tinha um projeto de vida para você, e tem um detalhe: eu cuido de você durante toda a sua vida, seus dias estão contados, e até na sua velhice, sou eu que te carrego, e vou te carregar, e vou cuidar de você. Isso é suficiente ou não para nós termos segurança de onde, independente de qualquer circunstância? E ele continua falando, olha só: levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Promessa de Deus para aquele povo: larga a idolatria, não se preocupe, os babilônios estão falando, eu vou mostrar para eles quem sou eu vou mostrar, ainda na velhice. Medo de quê, irmãos? Por que nós precisamos temer servindo um Deus tão grande? Será que tem algo difícil demais para Ele? Ou será que tem algo que é maravilhoso demais para Ele, que pega Ele de surpresa? Será que tem algo? Mas ele continua, no verso 5, e ele passa a falar: olha só, a quem me comparareis? Será que tem algum outro Deus comparado a Ele, que é o Deus Criador? Por que Deus usou tanto Isaías e a Bíblia Sagrada para falar tanto da idolatria, irmãos? Por um motivo só: porque a idolatria, ela é um pecado, mas é um pecado diferente dos outros. É um pecado que faz a pessoa ficar burra. Está lá em Romanos, no capítulo 1. Fala que ele deixa de olhar para o Deus Criador, que a glória dele está revelada em tudo que foi criado, e ele cria uma estátua de um réptil, uma cobra, um lagarto, e começa a adorar. É porque a pessoa vai ficando burra por esse pecado, mas não só isso, ele ofende a grandeza, a majestade e a soberania de Deus. A idolatria é um pecado que é condenado, porque substitui Deus, o Deus verdadeiro. E ele então passa a falar quem é ele, e ele diz: a quem me comparareis para que eu seja igual? Tem alguma coisa? Está perguntando para aquele povo. E continua: e que coisa semelhante confrontareis comigo? É como se Deus estivesse falando: acorda,
Você sabe com quem que vocês estão falando, quem que é o Deus de vocês, quem que tem protegido vocês? Vocês sabem o meu tamanho, vocês sabem quem sou eu? Tem alguma coisa grande igual eu? Por que que vocês estão com medo? Por que que vocês estão com esse sentimento de insegurança? Por que que vocês estão apavorados e muito mais? Por que que vocês estão adorando outros deuses? Para que isso? Eles não podem fazer nada, sou eu é que faço tudo. E nesta soberania que Deus vai falando lá no versículo 10, ele diz lá que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua, um homem do meu conselho, eu o disse, eu também cumprirei, tomei este propósito, também executarei. Ele está falando que desde a antiguidade, ele sempre avisou antes o que queria fazer. Se você estudar a Bíblia Sagrada, todas as profecias a respeito de Jesus Cristo estão ali, todas elas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E exatamente o que foi falado, Jones, se cumpriu milhares e milhares de anos antes, se cumpriram. Esse texto do profeta Isaías, falando de Ciro que viria para libertar o povo, foi 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos antes. Ele levanta o profeta, fala o nome de quem seria, que se você ler para trás, a partir do capítulo 44, ele vai falar, olha, eu vou pegar Ciro, o meu pastor, para libertar o povo. Sabe o que os doutrinadores falam assim, olha, como pastor, porque ele era ímpio, era da nação ímpia. Mas a Bíblia que eu creio, o Deus que eu creio, fala quando ele quer, ele usa até o ímpio para abençoar o justo, porque ele é Deus. Agindo ele, quem impedirá? É ele que inclina o coração do rei, irmão Sebastião. É ele que faz. Pode levantar um decreto, qual foi falado? Pode, vamos fechar tudo, não é para ter ninguém. Se Deus quiser inclinar o coração do governante, do rei, ele inclina. Se ele não quiser, ele vai deixar fechar. Mas se ele falar não é para fechar, ninguém fecha. E não depende de mim e de você, porque ele faz. Porque ele não depende de nós. Ele é soberano. Tudo isso que está acontecendo, eu volto a falar, falei ontem. Tem uma corrente, irmãos, que eu fico pensando, meu Deus, o senhor vai repreender isso? Não. Porque é uma tal de repreende. Deixa eu te falar, e se você estiver repreendendo a vontade soberana de Deus? O que é o meu braço e o seu braço diante do braço do Senhor? Então pense bem, irmãos. Se fosse ira de Deus, era como um relâmpago do Oriente para o Ocidente e acabou. Não dá tempo nem de pensar, Jones. Frações de milésimo de segundo. Essa doença que está cometida, ela é devagar, ela dá tempo da pessoa refletir, dá tempo de deitar numa cama, olhar para o céu, arrepender dos pecados, pedir perdão. E Deus certamente está fazendo coisas grandes. Está arando a terra do coração, como eu falei. Mas tem o espírito disso, tem Satanás, tem que repreender Satanás, repreender espírito. Irmãos, Deus não perdeu o controle. Se Ele está permitindo, é porque tem propósito. Ele é soberano. Olha aqui, o meu conselho, minha vontade, o homem do meu conselho, cumprirei. Tomei esse propósito, também executarei. Esse é o nosso Deus. Medo por quê? Se os meus dias estão contados, André, antes de nascer, no ventre da mãe, Adriana, ele já sabia da sua vida, sabia o nome, o seu sobrenome, sabia que você ia casar com o Renan, sabia quantos dias você ia viver, o que você ia passar na sua vida, os traumas que queriam tentar te impedir, tudo isso ele já sabia. E ele falou, eu tenho um desenho para a sua vida, basta você estar ligado a mim. E aquilo que eu desenhei, que é muito melhor do que o seu coração pensa ou quer, ou planeja, eu vou executar, mas esteja ligado em mim. O ser humano, irmãos, o ser humano é um ser humano que ele é composto de corpo, alma e espírito, e nós temos carências nessas três áreas, Jones. É simples para você entender. O presbítero Zé Marcos já falou a respeito dessa tricotomia aqui uns tempos atrás. Mas você tem carência no seu corpo físico, é óbvio que tem. Fica sem beber água,
Fica sem beber água um dia para você ver o que vai acontecer. Um dia, basta um dia sem água, você já começa a perder água, você já começa a ficar com a língua presa, o céu da boca, os seus olhos começam a perder a cor. Um dia é a desidratação. Você tem carência física, carência de alimento, tudo isso você tem carência. Mas você não é composto só do corpo físico, você é composto também da alma, onde estão as emoções. Nós temos carências, mas nas emoções, nós precisamos de alguém, principalmente, por isso que fala que é melhor ser doido que um, para esquentar, para ajudar a caminhada, para aconselhar, para poder sentir amado, sentir pertencido, sentir cuidado. São carências da alma. Você precisa dessas coisas que você tem carência no corpo, precisa dessas comunhões, dessas proximidades na sua alma, e você também precisa da mesma carência você tem espiritual. Qual que é o problema, pastor? O problema é que, se a carência espiritual que você tem, como o seu corpo precisa da água, precisa do alimento, como a sua alma precisa dos relacionamentos para cuidar de você, te ajudar a caminhar, se você suprir a carência do seu corpo com aquilo que te faz mal, vai te matar. Então eu preciso de água, mas não vou beber água, vou beber só refrigerante. Você pode ter certeza que você vai destruir o seu corpo. Aí eu preciso me relacionar, mas ao que eu me relacionar, eu firo todas as pessoas do meu lado e elas me largam para lá. Você também vai ser ferido, você vai se destruir, porque você vai se isolar, e Deus não criou ninguém para ficar isolado. Por isso que esse isolamento está causando tanto problema emocional nas pessoas. São carências. E espiritualmente, onde que está o problema? O problema é como que eu vou suprir a minha carência espiritual. Qual Deus eu vou buscar? Esse era o problema da idolatria. Porque eles buscaram suprir essa carência espiritual, como tem carência de corpo, como tem carência de alma, no lugar errado, deuses estranhos, deuses falsos, que não podiam socorrer, Jones. E aí um abismo, ia chamando um abismo, não, esse Deus não supra a minha carência, eu preciso de 2 dele então, vamos fazer outro. Não, fiquei sabendo que eles fazem um lagarto ali em tal lugar, que aquele lagarto lá, ele é bom porque fez chover lá não sei aonde. A palavra de Deus diz que por trás de cada ídolo, presta atenção, por trás de cada ídolo existe um espírito maligno atuando. Sabe o que é isso? Tem um demônio que fica ali para escravizar as pessoas na idolatria. E muitas vezes fazem sinais para a pessoa ficar presa, porque o príncipe desse século cegou o entendimento para que não vejam. Era isso que esse povo estava vivendo, e Deus está se revelando, falou só, eu sou soberano, eu liberto, eu faço, eu que ajo. E aí pela segunda vez, aí versículo 12, a parte para encerrar, aí ele fala de novo, mais uma vez, ouvi-me os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Para quem que ele está falando? Olha, vocês que conhecem a Deus, vocês que fazem parte de Israel, vocês que fazem parte da tribo de Judá, mas que vocês endureceram o coração de vocês. Ouve-me também, porque eu estou falando com aqueles que têm temor, mas estou falando para aqueles que perderam há muito tempo. Ele está falando com todos, e ele faz uma exortação, diante de tudo isso que está acontecendo, versículo 8, lembrai-vos disto, e tende ânimo. Olha o que ele está falando para o povo, lembra de quem é o Deus que vocês servem, lembre da minha soberania, lembra de tudo que eu já fiz, lembra dos sinais, lembra da história, lembra que eu sempre agi, sempre cumpri a minha palavra, e eu sou Deus, e a minha vontade é soberana e eu vou cumprir. E vocês retomem o ânimo de vocês, não fiquem com medo, não se sintam inseguros. Ele encerra falando aqui, faço chegar a minha justiça e não está longe. Por quê, Johnny? Foi 150 anos, 150 anos? Mas deixa eu te falar, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não está longe. Ezequiel 33, capítulo 11, ele fala, olha, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa e viva. Por que vocês vão morrer, ó casa de Israel? Ele está falando, olha, eu sou longânimo para ter arrependimento. Eu volto a falar, essa doença está aí, o que nós estamos acontecendo, está dando tempo para nós pensarmos, está dando tempo para as pessoas que são acometidas refletir. Eu não posso expor algumas mensagens, mas de pessoas que estão sendo internadas, que estão indo para uma consulta e chega lá e fala, vou ter que te internar.
Eu posso dar um telefonema, posso, liga. E quer consertar, Zé Márcio, naquele telefonema. E começa a consertar num telefonema, porque ele está com a sensação que ele pode entrar, ser internado, Sebastião, e não voltar mais. Mas se Deus tem os dias dele para ser além daquela internação, ele vai entrar, vai consertar, vai voltar e vai cumprir o propósito. Porque não é Satanás, não é espírito de morte, não é o médico, não é a doença. É a soberania de Deus que vai mandar na vida dele. Você crê nisso? Aleluia! Deus é soberano, irmãos. Satanás não pode tocar, espírito de morte não pode tocar. Se Deus falar, o seu dia, Davi, é até as 23 horas de 2054, pode acontecer o que for. Se é lá para em 2054, é até lá que você vai, porque Ele é soberano. Ou você crê nisso ou não. Ou você tem a fé que te faz sentir segurança, ou você não tem. Não tem meio termo, ou é sim ou não. Ah, mas pode ser que não tem dúvida. Não duvida no seu coração. O Deus que você serve, Ele fala, olha, a minha vontade, olha o versículo 11, cumprirei, tomei este propósito, eu vou executar a minha vontade. E Ele já falou, eu te conheci no ventre da sua mãe, quando você estava sendo formado, eu já tinha desenhado todos os seus dias, eu desenhei para você. Qual que é o problema do pecado, irmãos? O problema do pecado é que ele faz exatamente com as pessoas andar no seu próprio coração e se desviar exatamente do plano que Deus desenhou para a vida dele. Isso que o pecado faz. Porque o pecado faz isso aqui conosco. Ó. Deus está aqui ó, na linha reta. E o pecado nós damos um passo para cá, para cá, para cá, e vai saindo do plano de Deus. Por isso que ele vai falar na palavra dele. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Por quê? Porque eu desenhei para você um plano, para você ter essa vida. Mas o pecado é que tira nós do prumo. É o pecado que nos tira do plano de Deus. Então nós precisamos voltar para Deus, e tudo isso que está acontecendo é Deus falando, volta para mim, porque eu planejei, e eu te carreguei, e eu vou continuar te carregando, até a sua velhice eu continuo mesmo, porque eu não mudo, eu sou imutável, e as minhas promessas vão se cumprir na sua vida. Pastor, o que tem a ver comigo? Novamente, o que eu levo para minha casa? Assim? Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesse contexto, nesse contexto de insegurança, Jones, de intranquilidade, né? Mas nós não somos como a zebra, lá do começo da mensagem, porque a zebra, a hora que o leopardo pegou a presa dele lá, elas voltam a pastar. Nós não somos assim. Essa situação toda ocasiona algo no nosso sentimento, ocasiona algo nas nossas emoções, ocasiona algo na nossa alma. Mas o que nós precisamos lembrar, irmãos, que nada acontece na minha vida e na sua vida e na vida de nenhum filho de Deus se não for pela permissão dele, e ele é soberano. Então pode acontecer o que for, mas a sua fé, ela não pode ser abalada. Porque se você deixar isso tudo que está acontecendo abalar a sua fé, você vai viver na insegurança. E a insegurança, irmãos, eu falei isso a Maria Luísa lá em casa esses dias. A insegurança é algo que nos trava. O medo nos trava. Nós não damos conta, Johnny, de andar inseguros. Eu quero só te lembrar mais uma coisa e aqui eu vou encerrar. Nós estamos só vendo falar dessa pandemia, não é mesmo? E o que traz no nosso coração? Insegurança. Não é isso que dá? Mas deixa eu te perguntar, antes da pandemia, você lembra o que era a principal notícia das mídias? Você lembra o que era antes da pandemia? Não era a mesma insegurança que nós vivemos? Quantidade de roubos, quantidade de assassinatos, quantidade de maldade com crianças, o pai que fez isso com a filha, o tio que estuprou a menina de 13 anos e que deu tanto. Era tudo o quê? Sempre a sociedade, sempre a mídia pregou o quê para nós? O que ela pregou, irmãos? Sempre insegurança. É isso o mundo que nós vivemos, e se nós entrarmos nessa do que a sociedade pensa, do que o mundo pensa atualmente, você vai viver uma vida
aflita, de insegurança no seu coração. E aí você pensa no que o salmista escreveu no Salmo 127. E aqui eu encerro, fechando essa mensagem. Você lembra o que está escrito lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Aí vem a segunda parte. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que o salmista está falando? Deixa eu falar para você. Quem faz na sua vida, quem faz na sua casa, quem te guarda, quem te sustenta, quem te dá o alimento, quem te faz tudo é o Senhor. E se Ele não fizer, você pode fazer o maior esforço do mundo, que não vai adiantar nada. Se o Senhor não te guardar, você pode se cercar, pode ficar dentro da sua casa, pode colocar grade para ninguém entrar. Se o Senhor não te guardar, é lá dentro que acontece uma coisa e você perece. Mas se você entender no seu coração e na sua fé que o Senhor é que te guarda e a sua fé é inabalável, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você vai permanecer de pé, porque a sua fé está depositada no autor e consumador dessa fé. Guarde essa palavra no seu coração. Vocês que estão em casa, não entre em pânico, não fique com medo, mas esteja com a sua fé operante. Ele é soberano. A palavra de Deus aqui hoje, Isaías 46, fala da soberania de Deus e da sua imutabilidade. Se Ele falou, Adriana, Ele vai cumprir. A questão é, onde está a minha ansiedade? No tempo que Deus vai cumprir. Guarda a sua ansiedade, lança sobre Jesus, lança sobre Ele e descansa o seu coração. Amém? Deus abençoe os irmãos.